Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a presença do Senhor, assim como esteve na casa de Obed, e abençoou a casa de Obed em tudo, todas as coisas, todas as áreas, que a presença do Senhor também encha a nossa vida, toque em nossa família, toque nos nossos negócios, projetos, planos, que o Senhor tenha total e completa liberdade de agir, de trabalhar, de movimentar as coisas ao nosso redor. E que o Senhor traga proteção a nós e a todos da nossa casa. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos a bênção do Senhor, que acrescenta e não traz dores. Oramos também para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado agora. Todo que chegou doente, todo que chegou com dores no corpo, pessoas que chegaram com infecção, inflamações, sejam curadas totalmente no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tira o desânimo, Senhor, tira o cansaço, tira o peso espiritual e traga um novo ânimo sobre a vida dos teus filhos. Consagramos o dia de hoje a Ti, para que seja um dia abençoado, para que seja um dia marcado por milagres, por intervenções, por manifestações de poder de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Deus me deu uma palavra. Eu quero falar um pouco sobre o poder da oração profética. A Bíblia é um livro profético. A Bíblia fala de intercessão constantemente. Fala sobre antecipação. Sempre que Deus quer nos advertir de algo, é uma intercessão que Ele está fazendo por nós. Ele diz, não ande pelo caminho de mentira, não ande pelo caminho dos tolos, não caia no laço da mulher adúltera. Enfim, a Bíblia, ela nos dá sempre uma intercessão, ela sempre nos mostra Deus intercedendo. E o objetivo da intercessão, do profético, é nos guardar de dias maus, nos guardar de perdas, nos guardar de situações que possam amanhã trazer tristeza ao nosso coração. E a Bíblia nos diz em 2 Reis capítulo 6, medita comigo nessa palavra, 2 Reis capítulo 6, verso 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem duas. Ou seja, aconteceu várias e várias vezes. Então o rei da Síria fazia um plano de guerra contra Israel e Deus revelava ao profeta aonde que o rei da Síria iria atacar. E a Bíblia diz que Israel tinha livramento. Israel era guardado pelo Senhor. Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, aconteceu muitas vezes. Você tem que entender o poder da intercessão. A intercessão, ela interrompe algo que estava para acontecer. Porque se você anda no caminho da mentira ou no caminho dos tolos, o que a Bíblia está dizendo? É que lá no futuro você vai ter problemas. Se você cai num adultério hoje, a Bíblia está dizendo lá no futuro você vai ter problemas. Então é uma intercessão. É uma maneira de Deus dizer para você, esse caminho vai trazer um prejuízo para você. E o pior não é isso. Há caminhos que são caminhos de morte. Há caminhos que o estrago é tão grande que às vezes você não consegue voltar totalmente. Tem
deixa um rastro de destruição, é que nem um furacão, por onde passa, ele deixa marcas, marcas às vezes até duradouras. Por isso, nós precisamos nos apegar a esse tipo de intercessão, a intercessão profética que nos avisa, que antecipa, aonde Deus está nos guardando. Eu sou grato a Deus, porque em muitos momentos da minha vida eu tive os insights divinos para antecipar situações na minha vida, na minha família, Deus me levando para a oração, Deus me levando a tomar decisões, porque eu já vi lá na frente o que poderia acontecer. Deus lida com assuntos de guerra, assuntos de reis. Nós temos que ter muito cuidado de não estar, pedindo a Deus só por coisas triviais e nos esquecendo de assuntos fundamentais da nossa vida, como o casamento, vida espiritual e finanças. Você tem que ter o discernimento do que é que está acontecendo. Nós não podemos, colocar um tapa-olho e seguir o nosso caminho despreocupadamente, como se Deus não estivesse nos avisando a respeito de nada. Deus nos avisa, sim, de mudanças que são necessárias na nossa vida. Isso é a intercessão. O Espírito Santo está sempre intercedendo, falando conosco. O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ou seja, a intercessão é o meio do céu para a sua vida mudar. A intercessão é o meio de Deus para tirar os seus pés de um caminho errado e lhe conduzir para um caminho certo. Então, a unção profética que é liberada dentro da intercessão, essa unção, ela intervém, porque ela vem junto com o poder da antecipação. Deus revelando, Deus mostrando o que precisa ser vendido, quais os próximos passos. A bem da verdade é que nós somos impacientes, desejamos ir para cá, ir para lá. Às vezes é difícil de sabermos o caminho certo. Mas quando oramos, tudo fica claro. Quando oramos, Deus tira toda a sobrecarga de cima de nós, tira também aqueles planos, que não tem propósito na nossa vida. Por meio da intercessão, você sempre será avisado. E Deus, nesse tempo, está levantando guerreiros de oração. Deus, nesse tempo, está levantando um exército de pessoas que entendem o poder da oração e lutam pelas suas famílias, lutam pelos seus filhos. Semana passada, eu fui muito tocado pelo testemunho de um pai e de uma mãe que chegaram para mim e disseram: nossos filhos dormem com as suas orações. Aí eu fico pensando, criança gosta de brincar, criança gosta de videogame, criança gosta de jogar bola. O que atrai a criança a escutar uma oração minha, a dormir com uma oração minha, se não o poder de Deus? E daí eu comecei a lembrar de vários fatos, vários testemunhos que eu recebi ao longo da minha caminhada, de pais que tiveram a libertação dos filhos. Hoje tem muita gente que me acompanha porque o filho não dormia bem de noite, passava tendo visões e pesadelos, passava, inclusive, tendo experiências malignas na madrugada, perturbando o sono das crianças, essa ação maligna. E através das orações, Deus mudou completamente a realidade da vida dessas crianças. Tanto que eu estou numa campanha de 3 dias pelos filhos. Hoje é o meu 3º dia de campanha pelos filhos, porque eu acredito no poder da oração. Acredito que Deus pode intervir na vida dos nossos filhos. Nós precisamos colocar mais oração na nossa vida. Precisamos de mais intercessão, Porque se não houver o olhar do céu sobre uma situação que eu estou apresentando diante de Deus, eu vou carregar aquilo só com a minha capacidade. E a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. E o fato de muitas pessoas não terem sucesso na oração
é porque elas não têm um conhecimento profundo da intercessão. Elas não têm o discernimento espiritual que precisam ter para interceder. Alguns pensam que intercessão é só começar a orar e deu. Não. A intercessão ela tem princípios. A intercessão tem armas de guerra. A intercessão também, dentro dela, tem um DNA profético. Uma coisa está conectada com a outra. Por isso precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e mudar nossas estratégias sempre que for pedido. O que eu acho maravilhoso, sabe que eu terminei de ler Provérbios essa semana, eu estudei o livro de Provérbios, perdi as contas de quantas vezes já li Provérbios e Eclesiastes, mas sempre que eu faço aniversário, próximo das datas de aniversário, eu sempre leio Provérbios e Eclesiastes. São os meus dois livros para corrigir, às vezes, a minha visão e educar o meu coração. E eu estava lendo sobre o rei, que o rei, na Bíblia, ele não aceita muitas vezes ser mudado por um servo, por um outro homem, mas a Bíblia diz que o Senhor inclina o coração do rei. O Senhor tem o poder de inclinar o coração do rei. E meditando nessa palavra, sabe, eu vejo que esse rei de Israel, ele se inclinava toda vez que o profeta falava com ele. Ele acreditava na intercessão. Ele acreditava no poder profético da antecipação. E por isso, ele conseguiu livrar várias vezes o seu país. Várias vezes ele foi honrado. Mas por trás havia uma instrução. E a instrução que ele ouvia. Às vezes Deus está falando conosco, mas queremos estar tanto no controle da nossa vida que deixamos de nos inclinar, deixamos, sabe, de Deus mexer em nossas estratégias, mexer nas decisões da nossa vida. Por isso, da intercessão, da importância de você estar ouvindo o profético, da importância de você estar rendendo o seu coração, porque as estratégias que Deus dá através da oração pode mudar os rumos de uma guerra. As estratégias que você pode receber em um tempo de intercessão, as respostas que você pode receber, pode mudar o jogo completamente que você está vivendo. Então tem solução, mas você tem que dar ouvidos. E você tem que estar num ambiente de intercessão, você tem que estar num ambiente profético, você tem que estar num ambiente onde as coisas aconteçam. A oração profética, ela revela os planos do inimigo. É por isso que nós precisamos entender o que é a oração profética, discernir o poder que há na oração de intercessão, na oração profética, para compreendermos os planos de Deus e os planos do inimigo e saber as mudanças que são necessárias no nosso percurso. E outra coisa maravilhosa que eu vejo, a importância de nós termos uma conexão com pessoas ungidas. A Bíblia diz que o rei de Israel, ele tinha uma conexão com o profeta. Ele ouvia o profeta. Sempre que você tem conexões com pessoas ungidas, você pode receber muitas notícias boas, você pode ter acesso a informações privilegiadas, você pode caminhar, sabe, de uma maneira diferente. Eu me alegro muito quando alguém é curado, eu me alegro muito quando alguém é liberto, mas eu me alegro, sabe, quando Deus, ele começa a transferir para o coração de uma pessoa a importância do profético, a importância de um caminhar profético, as nuances que existem dentro do profético e como que isso pode impactar a vida da pessoa. Tem muitos pais que precisam interceder mais pelos seus filhos. Tem muitos pais que precisam cobrir mais os seus filhos em oração. Nós precisamos que cada um de vocês que está aqui nessa oração se levante como um intercessor dentro da sua casa. A obra que Deus quer fazer aí dentro do teu lar, o avivamento, a transformação, é necessário que alguém se levante no espírito de intercessão. Quando Jó parou de levantar o altar, as perdas foram contínuas e devastadoras. Enquanto ele levantava o altar, as coisas estavam estabilizadas.
parou de levantar o altar, aquilo foi, sabe, como um terremoto. Não teve o que ele conseguiu segurar. Tudo começou a cair ao redor dele. Vida dele, a família dele, os negócios dele, tudo começou a ruir. E assim acontece quando não há um intercessor. Uma das palavras que tem me inspirado nesses anos é quando Moisés estava com Arão e Hur no monte, e a Bíblia diz que havia uma guerra, Israel estava lutando contra um exército de inimigos, e a Bíblia diz que Moisés entendeu que toda vez que ele levantava as mãos, o exército de Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, o exército inimigo prevalecia. Então Arão e Hur ajudaram Moisés a ficar com os braços içados. E a Bíblia diz que eles ficaram o dia inteiro com aqueles braços levantados, até que Israel prevaleceu completamente sobre o exército inimigo. E sabe o que eu entendo? A importância de alguém estar intercedendo. Se você for um intercessor na sua casa, sua família vai ser vitoriosa. Mas para isso você vai ter que se levantar como um intercessor. E eu não falo de só participar das orações aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Eu estou falando para você de algo a mais que você tem que descobrir. Eu estou falando para você de subir de nível. É tempo de você subir de nível como intercessor da tua casa, como intercessor da sua família. É tempo de você erguer os teus braços espirituais para vencer essas guerras que a tua família tem enfrentado. E sabe, sempre quando eu falo intercessor, intercessora, para muitos de vocês, vocês sentem o soar do Espírito dentro de vocês. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo, isso é para ti. Isso é para ti, você tem que ser um intercessor, você tem que se levantar em intercessão. Eu deixo essa palavra ao teu coração. E se você quer ser um intercessor da sua casa, diga assim, eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Escreve aí nos comentários, eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Escreve aí, eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e o Senhor está libertando pessoas aqui nessa oração. Pessoas estão sendo libertas, correntes estão sendo quebradas em nome de Jesus Cristo. Deus está iluminando pessoas e Deus vai dar estratégias para pessoas saírem de adversidades em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui, rapidamente. Olha esse testemunho aqui da Joseilda. Eu fui diagnosticada com caroços na mama direita, de grau 4, mas quando fui para a mesa de cirurgia para removê-los, não havia mais caroço. Os médicos ficaram sem entender porque nas radiografias eles apareciam, mas na hora da cirurgia já não estavam mais. Jesus me curou. Deus continue te usando, pois foi nas orações das 6 e das 18 que fui curada. Minha mãe pediu pela minha cura e eu fui curada. Joseilda, toda honra e glória a Jesus Cristo, há poder na intercessão. Eu sou um intercessor. Eu sou um intercessor. Tenho me posicionado como um intercessor, não só em prol da minha vida, mas em prol da vida de vocês, da vida de muitas pessoas. E eu sei do poder da intercessão. Amém? Eu sei do poder da intercessão. Por isso, eu quero convidar você. Hoje, nós estamos lançando o nosso seminário profético de intercessão. Seminário profético de intercessão. Dentro da Academia Quino Global. Vai acontecer nos dias 14 e 15 de abril. Exclusivo para quem é aluno da academia. E quem se inscrever na academia até domingo à meia-noite, olha só, olha o que Deus tocou no meu coração de fazer. Quem se inscrever na academia até domingo à meia-noite, esse livro que eu tenho físico, O Profeta e Seu Lugar de Oração, eu vou dar ele para você na versão digital, na versão e-book. Então quem se inscrever até domingo à meia-noite, como aluno da academia, já para participar desse seminário, eu vou abençoar você com um e-book
desse livro aqui, O Profeta e Seu Lugar de Oração. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E eu vou mandar a versão digital para você poder ler no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Vai ser uma bênção. Eu quero, nesses 2 dias de evento que nós vamos ter, inclusive vamos ter convidados, certo? Nesses 2 dias de intercessão, eu estarei em jejum, estarei mostrando para você o caminho de você interceder e antecipar. Estarei também lhe ajudando a como você deve se posicionar como um guerreiro de oração em favor da tua família, em favor dos teus filhos, em favor do teu marido, para você ter uma vida vitoriosa, certo? Talvez você diga assim, eu quero ter esse conhecimento, eu quero adquirir esse conhecimento. Então, hoje mesmo, se torne aluno da Academia Quino Global. Eu fixei aqui nos comentários e também está na descrição do vídeo aqui. Eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global e participar desse evento. Eu já estarei em oração e jejum a partir do dia de hoje para esse seminário profético de intercessão. Serão 2 dias com várias sessões. Inclusive vai ficar gravado ali dentro da academia, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, certo? E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Então, hoje mesmo, não perca essa oportunidade, você sentiu o suar do Espírito dentro de você, então tome essa decisão de dar esse passo de fé, você vai ver que incrível e eu já vou estar cobrindo você nas minhas orações para que você seja muito abençoado. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir a você também que você compartilhe com 7 pessoas e você que é intercessor, você que já é intercessor, é muito bom você participar desse seminário. Sabe por quê? Eu vou também passar ferramentas para quem já é intercessor, para que ele tenha estrutura para permanecer, porque eu vejo muitos intercessores que estão cansados, têm sido alvos de ataque de Satanás. Eu quero te ajudar. Por isso eu convido você a subir de nível e me acompanhar nesse seminário profético de intercessão. Amém? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Você vai entrar nessa imersão profética e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu também não posso deixar de anunciar que domingo agora, 9 da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. 15 minutos antes de começar o culto, eu vou estar orando e ungindo todos os doentes. E nós vamos orar sobre eles. Amém? Talvez você se pergunte, por que você fala tanto de oração? É porque por meio da oração eu recebo as respostas do meu futuro e do meu presente também. Amém? Então eu convido você a se tornar um intercessor. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, estou profetizando que o Senhor vai levantar um exército de guerreiros e guerreiras intercessores
aqui, nesse tempo. Pessoas que vão lutar pela sua família. Pessoas que vão se revestir de uma armadura espiritual para poder lutar, para poder avançar contra aquilo que tem lutado contra a sua casa e contra a sua família. Hoje, Pai, hoje o suar do Espírito foi liberado e pessoas já estão sendo tocadas pelo Senhor. Por isso eu quero orar agora neste momento declarando que cada um, Senhor, daqueles que o Senhor está unindo a nós nesse propósito, será movimentado pelo Espírito Santo. Será movido pelo Espírito Santo a um tempo de rompimento, a um tempo de avanço, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a toda infecção, a toda inflamação, a toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Oro, Senhor, também consagrando o dia de hoje, para que o dia de hoje seja um dia de milagres, seja um dia de provisão financeira, seja um dia de portas abertas, seja um dia de boas notícias, seja um dia que veremos a bondade e a misericórdia do Senhor cercando a nossa vida, cercando a nossa família, guarda a entrada e a saída dos nossos. E nós declaramos, ó Deus, Tu estás conosco, Tua presença está conosco, o Senhor é Deus que nos fortalece, o Senhor é Deus que nos capacita, o Senhor é Deus que está nos forjando. Por isso, Pai, nos dá estratégias divinas, revela a nós o que devemos fazer, mostra-nos o caminho e nós oramos no nome bendito de Jesus, para que cada pessoa receba um revestimento da presença de Deus. Apresento todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre de Deus para essa pessoa, um milagre de Deus para sua família, um milagre de Deus para sua casa. E que hoje, Pai, hoje o chamado de intercessão venha a homens, a mulheres e a jovens. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu os abençoo. Abençoo sua casa, sua família e declaro: o dia de hoje será um dia de milagres. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê? Compartilhe agora com 7 pessoas. 9 horas da manhã eu estarei junto com vocês ao vivo e depois às 18 horas. Paz.